Eu sou o Thiago Keller, executivo técnico de negócio, e esse é o Papo Técnico ND Print. Então, para configurar um domínio adequadamente, é preciso saber que o Windows ele possui duas formas de identificar o domínio. Pode ser o User Domain, que é o nome do domínio corretamente, e User DNS Domain, que tem algum nome adicional ao domínio. Por exemplo, o User Domain é NDD e User DNS Domain é ndd.local ou uma instituição.gov.br, enfim. A nomenclatura do domínio vai ser de acordo com o seu AD, o seu Active Directory, o seu domínio configurado no Windows. Então, para que seja configurado corretamente o domínio no NDPrint, nós precisamos primeiramente configurar o NDPrint Host, que é o módulo que vai fazer a sincronia LDAP com o seu domínio, e aí ele vai subir todos os seus usuários, vai fazer uma sincronia de usuários, de e-mails. Se tiver um código PIN, tu pode configurar um código PIN. Se tiver um leitor de cartão ali, o código dele, tu pode configurar também para fazer essa sincronia e subir todos esses dados na nuvem. Sobre esses dados no Portal 360. Esses dados estando lá no Portal 360, você vai observar que tem o nome do domínio corretamente configurado, né? Os usuários que pertencem a esse domínio, se existem, né, subdivisões, classes como grupos, né, grupos de usuários ou centro de custos, tu também pode fazer essa configuração e essa sincronia. Justamente para puxar essas informações e enviar para o nosso portal na nuvem, para que elas possam ser utilizadas posteriormente. Certo, feito isso, configuração de domínios no NDPrint Host, o que mais precisa ser feito? Se você possui uma autenticação no ambiente do seu cliente, você precisa primeiramente configurar também no NDPrint Host que este domínio vai ser o respectivo para as autenticações. Se você possui liberação segura para impressões, você tem que utilizar os módulos embarcados do NDPrint nas multifuncionais ou impressoras, tu também tem que configurar o domínio correto no NDPrint Releaser. Lá nas configurações do domínio, na identificação, vai estar o nome do domínio para você utilizar, que pode ser o domínio do NDPrint, o domínio identificado automaticamente pelo sistema ou o domínio configurado no NDPrint Host. A recomendação aqui é que seja utilizado um domínio padrão para todos os módulos do NDPrint Host, todos os módulos do NDPrint. Então, NDPrint Host vai ter um domínio, um nome de domínio. Esse mesmo domínio tem que ser configurado no NDPrint Releaser, certo? E se eu quero fazer contabilização por módulos embarcados, como usando o nosso módulo embarcado NDPrint Client Collector, então eu tenho que configurar o mesmo nome de domínio também no NDPrint Client Collector. Então aqui eu já tenho 3 módulos que vão ter que estar configurados o mesmo nome de domínio: Host, Releaser e Collector. Ah, mas se eu uso uma contabilização com módulos MF, então eu também tenho que configurar o domínio no módulo MF, para que seja identificado as contabilizações, os jobs de trabalho, de impressão, cópia e fax, para este domínio respectivo. Todos esses módulos, eles possuem a funcionalidade de integrar com o módulo que já existe, o domínio que já existe no NDPrint Host. Então, você tem que manter um padrão de domínio. Por exemplo, no host eu tenho um domínio, no releaser eu tenho outro, já vai gerar conflito da aplicação, né? Ah, se eu tenho no host configurado um domínio, no releaser mas no MF eu tenho outro domínio, então isso significa que vai gerar bagunça nos seus dados do Portal 360, porque lá vai gerar um outro domínio com o nome do MF, porque você deixou de configurar este domínio. Então, é importante, é imprescindível você utilizar esses tipos de configurações de domínios, deixar tudo num padrão, tudo certinho, utilizando o mesmo nome de domínio. Nós sabemos que existem diversos outros ambientes que utilizam múltiplos domínios, então também é possível você configurar múltiplos domínios no NDPrint Host para autenticações através do seu AD, seu Active Directory, e também é possível utilizar múltiplos domínios no NDPrint Releaser, ou uma contabilização de embarcado, dependendo do módulo, aí você consegue também utilizar múltiplos domínios, tá? Então é bem importante que vocês tenham em mente esse tipo de configuração.
Pessoal, então a gente vai iniciar a configuração de domínios através do NDD Print Host, com nossas configurações de sincronia LDAP. Esse é o primeiro passo para que seja configurado um domínio de uma forma correta no ambiente do seu cliente. Então no NDD Print Host você vai preencher os campos, formulários necessários para que seja possível fazer essa sincronia. Feita a sincronia, esses dados são enviados diretamente à nuvem, diretamente ao nosso portal 360, onde você vai conseguir observar o nome do domínio e os usuários que pertencem a ele. Essas informações que estão armazenadas no portal 360 após a sincronia, elas vão ser utilizadas posteriormente para que um dia você possa aplicar uma cota, uma política de impressão. Então, configurando o domínio e a sincronia de domínios no NDD Print Host, também há uma outra opção para você fazer, que é muito importante se você utilizar módulos para autenticação e embarcados. No NDD Print Host, tu também deve configurar os domínios para autenticação. Então, existe uma possibilidade para você dizer qual domínio vai ser o respectivo para realizar as autenticações nos módulos embarcados, seja autenticação por PIN, ou por usuário e senha, ou por crachá. O domínio vai ser muito importante para você utilizar isso posteriormente, se estiver usando módulos embarcados. E falando de módulos embarcados, nós temos o módulo NDD Print Releaser e também os módulos embarcados do NDD Print. É a segunda parte que a gente precisa configurar um domínio, se nós vamos desfrutar dessas funcionalidades. Então no NDD Print Releaser, tu também tem que configurar o domínio. Então é possível você puxar o domínio já integrado com o NDD Print Host para o Releaser. Feito isso, há uma opção que você pode forçar o domínio para as impressões respectivas que chegarem ao Releaser, adotar o domínio já configurado. E nos módulos embarcados, você irá realizar a autenticação, seja do seu usuário e senha do AD, ou um código PIN, uma biometria, um crachá. Lá dentro você vai estar autenticando e vai estar sendo vinculado ao domínio que foi configurado anteriormente. Então tudo isso é muito importante. Uma coisa está integrado à outra. Então o host está integrado com o Releaser está integrado com os embarcados e os domínios têm que ser os mesmos. Se a gente configurar o domínio de uma forma errada, de uma forma inadequada, vai gerar algum tipo de inconveniente, alguma situação aí envolvida com domínios de impressão. E para evitar isso, é sempre bom manter o padrão. O que está no host, mantém no Releaser, o que está no Releaser, mantém nos embarcados também. E para a contabilização, o domínio também é importante. Se lembra que quando você configurou o seu domínio no NDD Print Host, os usuários foram enviados para o nosso portal 360. Está tudo lá de uma forma ordenada, organizada. E você precisa configurar também o domínio que está no host também nos módulos MF, módulos que realizam as contabilizações. Adicional a isso, temos também módulos embarcados, que também é necessário configurar o domínio para a contabilização. E por que isso é importante? Imagina que se eu configuro o nome de domínio errado, com um caractere errado, com alguma coisa errada no domínio, então isso vai ser automaticamente capturado para a contabilização, vinculado ao usuário e enviado ao 360. E quando você tirar um relatório, você vai ver que o domínio ele vai estar de uma forma diferenciada, errada. Pode ser que um módulo esteja pegando o domínio de uma forma correta e outro módulo de uma forma inadequada. Então é sempre bom manter este padrão de domínios entre os módulos. Se eu tenho o mesmo domínio configurado no módulo MF, eu tenho que configurar no módulo embarcado, no módulo Releaser, no agente e no host. Ter essa padronização de domínio evita que você tenha múltiplos domínios criados de uma forma inadequada através da contabilização. E assim você evita confusão, e desordem nos seus relatórios do portal 360. Essas foram as boas práticas para a configuração de domínios com o NDD Print 360. Para mais informações, fiquem atentos aos nossos canais e redes sociais. Até a próxima!